Uma outra acusação bem injusta e completamente sem sentido é falar que a Inquisição perseguiu os judeus, né? Essa é muito comum, né? Até no vídeo, eu olhei o nosso vídeo antes de começar, já tinha uma pessoa falando disso lá, né? Na realidade, a Inquisição ela só tinha jurisdição sobre católicos, né? Ou melhor, vou até me retificar, sobre cristãos batizados. O batizado fazia a jurisdição da Inquisição, né? E qualquer batizado era aceito. Então, por isso os protestantes também estavam sobre a jurisdição da Santa Inquisição. Mas não havia de maneira nenhuma uma perseguição sobre os judeus. O que aconteceu foi que quando houve a expulsão dos judeus da Península Ibérica, houve muitas falsas conversões, né? Da Península Ibérica, não, da Espanha, melhor dizendo. Muitas falsas conversões. E a falsa conversão, sim, era objeto da investigação inquisitorial. Então houve durante um curto período uma perseguição grande aos chamados marranos, que eram os falsos conversos, né? Isso teve no Brasil também. Isso. E foi muito intenso. Mas, na verdade, uma das maiores comunidades judaicas da Europa era em Roma. É até curioso, os judeus ricos que fugiam iam para a Holanda, iam para Milão ou iam para Veneza. Os judeus pobres não eram aceitos, eles iam para Roma. Então era uma grande comunidade pobre, né, debaixo do nariz do Papa, né, e sem nenhum problema. Né, sem nenhum problema. Tanto que a Inquisição romana, ela quase não julga judaísmo, né? Ela julga mais protestantismo, quase não há processo sobre falsos conversos lá. Isso é um fenômeno muito espanhol, né? E repito, de um tribunal estatal, né? Não era um tribunal da igreja, era um tribunal que funcionava autorizado pela igreja, mas era um dos conselhos do rei. Era um dos conselhos do rei. Aí não... E a Inquisição espanhola também se fala um monte de mentira também, né? Tudo igual. Ah, sim. É curioso, porque uma vez eu abri um livro, né, um livro assim, Diário do Diabo, coisa assim, um livro de humor. E o diabo dizia assim: consegui um grande ajudante, um frei chamado Torquemada. Ele vai me ajudar, porque ele tá... Aí quando a gente vai observar a vida do Torquemada, ela nada tem de assombrosa. Na verdade, era um grande jurista, um cara respeitado na época dele. Era confessor da rainha, inclusive. Era de família marrana, de família judaica, né? E foi um grande defensor dos órfãos da Inquisição. Ele convenceu o rei Fernando a criar um fundo do que era apreendido para ajudar os órfãos das pessoas que eram executadas, né? Ou das pessoas que perdiam a guarda também. Acontecia de perder a guarda por heresia, né? Então, assim, nada de assombroso na vida desse homem, né? Nada, é tudo uma invenção. Agora vamos falar um pouco da Inquisição protestante, que é pouco comentado, né? Sim. Pois é, eu nem gosto muito dessa expressão. É uma expressão falsa, porque não existia um tribunal, tá? Na verdade, um modo de... Na verdade, é justamente por não haver Inquisição que os protestantes mataram tantas pessoas, né? Eu que imagine, professor, você chegava lá para o que era um alcaide ali do começo da Idade Moderna? Geralmente era um ex-militar aposentado, que era colocado ali para servir de juiz. Você chegava para um sujeito desse aqui dizendo: ó, aqui uma bruxa, ela desapareceu aqui com 5 crianças, o cara não me queima, né? Imagina, não tinha preparo nenhum, né? Mas enquanto na Inquisição você tinha especialistas nesses fenômenos, né, os calificadores, que eram especialistas em tanto, né, naquilo que o padre Quevedo fazia, né, saber se os fenômenos eram reais, quanto especialistas em doutrina, né, para dizer se uma doutrina realmente era fraudulenta ou não. No mundo protestante não havia. Então, qual foi o outro mérito da Inquisição? Ela separou muito bem as instâncias do que eram problemas religiosos do que eram problemas seculares. Onde isso não aconteceu, as mortes foram imensas. O Henry Charles Lea, que é um historiador protestante e grande combatente da Inquisição também, ele fala que no mundo protestante 150 mil pessoas foram executadas por suspeita de heresia. 150 mil pessoas por suspeita. Envolvia que país? Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suíça. Foi muito. Dinamarca foi um terror também. A Suíça foi muito forte. Na Alemanha, a gente teve casos, aquele caso de Münster, né, você deve conhecer, que houve ali uma guerra civil em torno da cidade, né? São coisas absolutamente absurdas e coisas do mundo protestante. E muitos daqueles equipamentos de tortura que às vezes está nos museus, entre aspas, da Inquisição, eram equipamentos da
que os protestantes usavam, né? Muitos foram inventados mesmo na cara dura, né? Um deles, a Iron Maiden, né? A Donzela de Ferro, não existiu, né? Não existiu. A tortura que a Inquisição fazia, e ela fazia, não se pode negar, além de acompanhada por médico, ela era mais uma tortura de torções, né? Se amarrava os pulsos da pessoa, tá. Ou então aquele afogamento seco, né? Curiosamente, esse afogamento seco ainda está nos manuais da CIA, né? De como conseguir extrair confissões forçadas, né? Então ainda hoje se usa o afogamento seco, né? Que é colocar um pano e derramando água, né? Para que a pessoa não consiga respirar. Exatamente. Na Suíça, como é que foi esses tribunais protestantes, melhor dizendo? Então, professor, isso é uma coisa curiosa. Muito se acusa a igreja de ter criado a Inquisição para perseguir hereges. Nesse período, não havia necessidade de processo para você ter pena. Bastava uma ordem de uma autoridade competente, né, que fosse obedecida, né? É o que a gente vê na Cruzada Albigense. Quer dizer, uma ordem do Papa poderia exterminar populações inteiras. Criou-se um tribunal para julgar. No mundo protestante não tinha tribunal. Então as autoridades civis, elas perseguiam muitas vezes pessoalmente os ditos hereges, as ditas bruxas, e executavam sem julgamento. Tá? Então eles faziam isso muitas vezes de forma pessoal. Eles não davam direito à defesa, nada, não tinha acusador, o juiz não tinha essa estrutura formada? Havia, mas se você olhar, por exemplo, os julgamentos de Salem. Salem dos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Tudo que as pessoas diziam, não, eles estão mentindo porque estão endemoniadas. Então tudo que elas faziam dentro do processo era prova de que o demônio está... Olha, estão vendo? Está mentindo porque está com o demônio. Então era um processo absolutamente irracional. Quantos morreram nas bruxas de Salem? Massachusetts, se não me engano. Eu não sei exatamente. Uns 20 pessoas, uma coisa assim. Inclusive um homem que diziam que era uma bruxa, né? Que se fingia de homem, né? E eram as mortes assim, colocavam uma pedra no peito da pessoa e esperavam a pessoa morrer sufocada, umas coisas assim realmente muito tristes. E na Suíça, quando você falou no começo que tinha uma vila que matou quanto na Suíça? Estrasburgo, foram... não era Suíça, Friburgo, era... desculpa, Friburgo. Foi 600 pessoas morreram em Friburgo, que dava 10% da população feminina da cidade. Uma coisa totalmente inacreditável. E na Inglaterra? Na Inglaterra, o senhor conhece aquelas atas do Simpósio do Vaticano, né? Não, em 98, o Papa João Paulo II instituiu uma comissão e abriu os arquivos do Vaticano. Sei. Aí foram 30 historiadores, eles fizeram 30 conferências, foram publicados em 2002. Não existe em português ainda, acho que um dos motivos é porque ela está em vários idiomas, cada um fez no seu idioma, né? É até curioso, esse livro, por exemplo, não tem na PUC. Eu sempre brincava, se fosse um livro dizendo que eram milhões de mortes, você tinha... Aí estava publicado. Procurei e não encontrei. E lá tem um artigo de um historiador sueco sobre as bruxas, só sobre as bruxas. Eu esqueci, Gustav, a coisa com H, me esqueci. Mas lá ele mostra a diferença, né? Na Inglaterra foram 25 mil pessoas mortas por acusação de bruxaria. É muito mais do que a Inquisição em toda a sua história. Toda a sua história, somando tudo, não chegou a matar 25 mil? Não, e só na Inglaterra foram 25 mil acusados de bruxaria. Num curtíssimo período. Período muito curto. As próprias perseguições, né, que aconteceram depois que Henrique VIII ali fundou a Igreja Anglicana, elas mataram mais que a Inquisição. Só aquele pequeno episódio ali de perseguição religiosa, curto, né, vitimando pessoas ilustres, como por exemplo Thomas Moros, né? Então aqueles pequenos episódios ali, eles sempre eram, como a noite de São Bartolomeu matou mais que a Inquisição, a Cruzada Albigense e por aí vai. Então esses pequenos episódios sem a intermediação de um tribunal, eles geravam milhares de mortes, né, em pouquíssimo tempo. E na Dinamarca, chegou a estudar sobre a Dinamarca? Não. A Dinamarca foi brutal. Os católicos sofreram lá e acusaram o rei lá, não lembro quem que era, de o Nero da Dinamarca, de tão brutal que foi. Maria. Eu não lembro os números. Isso foi brutal. Onde a gente vê
essa perseguição por exante, mas olha, foi de crueldade acima de crueldade. Isso não é divulgado, né? É impressionante. Quando se fala em perseguição religiosa, se fala automaticamente Inquisição. É, Inquisição. O Lenny Streck, aquele famoso jurista, outro dia no programa ele colocou as bruxas de Salem na conta da Inquisição. Que não tem nada a ver. Vai lá. Você chegou a ler aquele livro do Iturralde, Tribunal da Misericórdia? Eu li, é um livro bom, que ele pesquisou tudo. É um livro um pouco apaixonado. Ah, tá. Né? Pode comentar um pouco sobre ele. Então. Não, ele é um livro ele é um livro muito apaixonado. Iturralde comete alguns exageros, né? Por exemplo, um deles é dizer, olha, a Inquisição não matou ninguém. O que a Inquisição fazia era entregar o braço secular e a heresia era crime passível de morte do poder secular, então a Inquisição não tem responsabilidade. Isso não é só um exagero. Isso é um exagero, porque se ela entregou é porque... Você entregava sabendo. É claro. Tá? Aí, então ele realmente ele é um grande pesquisador. Eu sou impressionado com a quantidade de livros que ele leu e etc. Mas ele é um livro bastante eu vou advogar para a igreja aqui agora, né? Mas é um excelente livro, sem dúvida nenhuma. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.